As que têm sucesso, elas fazem todos os dias a mesma coisa, mesmo sem motivação. Elas fazem porque elas precisam fazer com constância. A provisão, ela não elimina o problema. Foi o que você comentou, o inimigo ele bate mais ainda na porta. Porque ele viu que ele tá perdendo alguém. Quando ele vê que ele tá perdendo alguém, ele fala, bom, deixa eu trazer de volta. Tenha uma rotina e coloque como prioridade cuidar da sua saúde na sua rotina. Tudo aquilo que eu conquistar com a força do meu braço, eu vou ter que manter com a força do meu braço. E eu não sou forte o suficiente para conquistar nada e manter com a força do meu braço. A Manu tem o dom da cura. E desde que eu vi você, quando você entrou e sentou no cantinho ali, eu falei, ela tem o dom da cura, ela tem o dom da cura. Seja bem-vindo ao Chave de Tudo. Esse é o seu novo podcast que vai falar sobre propósito, fé e negócios, né? Eu sou a Manu, corretora de imóveis em São Paulo, apaixonada por Jesus, e eu que vou conduzir essa jornada juntamente com vocês. Hoje eu tô aqui nessa mesa maravilhosa com duas pessoas que, na verdade, eu me sinto em casa já, porque são meus amigos pessoais. E tem uma mega bagagem que eu vou falar. Até preparei um currículo aqui porque eu não dou conta, é muita coisa, tá? Começando com ele, então, tá? Nascido em 7 de fevereiro de 1991. Foi atleta profissional de futsal com carreira internacional, além de passar 5 anos fora do Brasil e passou também por países como Suíça, Itália, França, Luxemburgo. Bagagem, hein? No Brasil, se consolidou como empresário, corretor, mentor, palestrante e estrategista de posicionamento e autoridade digital. E a gente vai falar sobre isso hoje. Além disso, com pouco tempo no mercado imobiliário, conquistou resultados expressivos de vendas individuais, além de ter seus vídeos gerados mais de 50 milhões de VGV. Uau! E por fim, fundou o grupo PBG, possuindo um time de mais de 25 pessoas. Com forte presença no digital, tornou-se garoto propaganda de diversos lançamentos em São Paulo e gravando imóveis de 300 mil até mansões avaliadas em 48 milhões. A chave principal do sucesso é a sua base em Cristo, família e alta performance. Seja bem-vindo, Lucas Paiva! Tô emocionado? Posso ficar emocionado com essa apresentação? Que é isso? Eu emocionadíssimo, essa é a verdade, né? Eu gosto de brincar que crente gosta de fazer 3 coisas: comer, orar e chorar. Então, quando é recebendo uma apresentação como essa, num momento tão especial como esse, seu primeiro podcast, abrindo com essa excelência em todos os sentidos, e vocês vão perceber no decorrer do programa, caneca, folheto, tudo, absolutamente com tanta excelência. Não tinha como eu não estar tão contente e me emocionar com essa apresentação. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui com você. Eu que agradeço. Estar presente na sua vida. Muito obrigada, muito obrigada. E para acompanhar essa mesa maravilhosa, eu tô aqui hoje com ele, Andrew Azevedo. Ele é esposo da Diane, filho da dona Dineide. E com apenas 28 anos, carrega uma missão incrível: pregar as boas novas do reino de Deus e impactar vidas através de sua fé. O Andrew é CEO da Vivre, a loja de planos de saúde, empresário no ramo de seguros, saúde e consultoria. Além de mentor do projeto Mentoria do Reino. Eu vou te falar que eu faço parte disso também, viu? Onde ensina pessoas a empreender com valores e princípios bíblicos. Além disso, na My Church e também no Instagram, através da página Aprendendo o Senhor, ele compartilha a palavra de forma prática e inspiradora. Fora que é atleta amador de corrida, amante de viagens e é alguém que busca viver e ensinar a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida. Andrew, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada pela tua grande presença. O prazer é meu, assim, tô muito honrado de estar aqui, de poder compartilhar com vocês nessa mesa de excelência. Eu estava falando antes da gente começar aqui que o Senhor nos faz sentar em meio a príncipes e princesas, e aqui se cumpriu essa palavra. Sim. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Estou muito animado da gente falar de Cristo, da gente falar do que Deus fez nas nossas vidas, da gente bater esse papo descontraído como amigos aqui, que é fenomenal. Com certeza. E o nosso propósito, ele é muito bonito, né? A forma que a gente se conheceu faz poucos meses, né? Sim. Não fez nem um ano ainda. Não.
E o tanto que o Senhor já tem feito nas nossas vidas desses meses pra cá, e a gente vai falar um pouquinho disso também, de como a gente se conheceu. Sim. Mas isso é muito gratificante pra mim estar aqui hoje com vocês. Mas antes da gente começar o papo, eu preciso muito honrar a vida de uma pessoa que hoje a gente tem um apoio, né, da Luthier Semijoias. Ela é uma cliente maravilhosa, a Érica. Ela fez a loja dela de semijoias, né, inspirada em uma missionária chamada Luthier Moon. Então, essa foi uma mulher muito guerreira, cheia de fé, preocupada sempre com a entrega. E através disso, né, como eu falei, a gente está numa mesa sentado de propósitos, né? Então, desde os convidados até mesmo os patrocinadores, eles sempre vão ter algo que realmente a gente tem essa afinidade e essa missão com Cristo. Então, a Luthier, ela está hoje nos representando aqui, são joias que eu uso, que eu recomendo. É minha amiga, Érica Murilo, muito obrigada, que Deus abençoe. E vocês que querem fazer parte, né, conhecer o produto delas, eu vou deixar para vocês o Instagram. E ela também entrega para todo o Brasil, tá? Então, só trouxe essa novidade, vai ficar aqui conosco. Érica, muito obrigada, honra a vida de vocês. Vamos lá, para a gente começar, então, o nosso tema principal do nosso primeiro episódio. Mente, corpo e espírito. Uau, Qual sensacional. Tema? Que tema, hein? Que tema. Que tema. Eu sou apaixonado por esse tema. Eu também. Pois é, e não tinha duas pessoas melhores que eu falei, não, tem que ser vocês. E aí, pensando nisso, a gente já começa com a primeira pergunta. O que significa cuidar do corpo para vocês? Uau. Bom, eu gostaria de honrar, até porque eu não falei no início, né? Mas eu tô muito contente, não só por estar com a Manu, mas por estar com você aqui, Meu irmão, que é um cara que me trouxe muito mais entendimento da palavra e me trouxe muito mais próximo de Cristo, foi graças a esse cara aqui. Então, estar nessa mesa aqui é muito honroso para mim, e porque realmente eu tive um entendimento e a proximidade muito maior depois que eu conheci esse cara. Então, eu gostaria que você iniciasse a falar do corpo, bom, porque eu acho que o corpo é nosso templo, né? Primeiramente, eu quero novamente reforçar o quanto eu tô feliz de estar aqui com vocês, de ver o que Deus fez através da vida de vocês. É grandioso, é maravilhoso ver o que nasceu, né, dessa aproximação e o que Deus está fazendo. E eu sei que é o início só de um grandioso movimento que Deus está fazendo. Sim. Então, a My Church, que a gente vai falar daqui a pouco como funciona, esse movimento que, assim, superou todas as expectativas, né, Sim. que Deus realizou nas nossas vidas. Sim. Então, estou muito feliz, realmente. Sim. Antes da gente falar de corpo, eu queria deixar um presentinho, né? Uau. Lá da minha companhia, para nossa queridíssima host, por favor. Uau! É simples, mas é para você. Uau. Aqui tem uma garrafinha para você tomar água, porque hidratação faz bem pro corpo. Nossa, gente, eu já tô aqui, ó. Deixa eu até pegar pra cá. Eu tenho uma agendinha também para você anotar aí as coisinhas que precisar. Olha, gente, sensacional. Muito bom. Obrigada. E a gente vai deixar o Instagram depois, viu? Opa, com certeza. Já quero Só todo um presentinho mundo lá de casa para vocês. Olha, sensacional. Tô muito feliz e eu amo presentes. Olha que legal. Olha. Ficou bom? Ai, que inveja. Amei. Eu vou te dar a sua também, Obrigada, meu irmão. gente. Foi só Deus te um. abençoe. Gente, Imagina. muito feliz. Muito obrigada, viu? Imagina, a gente fica feliz. Que bênção. E falar de cuidar do corpo, pra mim, assim, é uma das coisas, é uma das chaves, como a Sim. gente tá aqui, chave de tudo, né? Pro nosso desenvolvimento. Sim. Não adianta a gente querer prosperar em todos os sentidos da palavra se a gente não cuidar do corpo. Exato. Porque se a gente não tiver saúde para levar o nosso propósito para frente, como é que ele vai ser passado adiante? Perfeito. Então a gente Exato. precisa cuidar do corpo. O corpo é uma das chaves de tudo. Literalmente Sim. o nome do podcast. Perfeito. E eu não acredito que tenha como a gente falar de corpo sem falar de rotina. Então acho que um tá ligado com o outro. Poxa, vou cuidar do meu corpo. Não é uma coisa que você faz só agora. É uma coisa Não. que você tem que ter uma constância. E para se ter constância, você tem que colocar na rotina. Então, Exato. muita gente costuma falar que rotina é chato, rotina não é legal, é entediante. Aí eu falo, é porque você tá na rotina errada. Sim. Porque se Exato. você fizer uma boa rotina, uma rotina de produtividade, de alta performance, sem dúvida nenhuma, você vai gostar dos frutos que aquela rotina vai te trazer. Então, quando eu falo de corpo, eu gosto muito de falar de rotina, porque eu não consigo separar os dois. Então, dentro da minha rotina, eu coloco cuidado com o meu corpo. André, como você cuida do seu corpo? Vai desde skincare que as mulheres fazem, né? Claro. Até o cuidado físico mesmo, você colocar o seu corpo em movimento. Gente, o nosso corpo ele foi feito para estar em movimento e não parado. Já pararam para pensar nisso? Sim. Se a gente ficar sem se movimentar, adivinha o que acontece? Atrofia. Os músculos atrofiam. Uhum. Então é necessário a gente estar em movimento e colocar o nosso corpo para fazer além do esforço cotidiano.
Eu vejo muita gente falando assim, não, mas eu trabalho andando, não preciso. Não, esse é o esforço cotidiano. Total. Nós precisamos fazer um esforço adicional a esse cotidiano. Exato. E, assim, Lucas vai falar com certeza sobre isso, mas para mim, na minha rotina que tenho hoje, eu não aguentaria a performance que eu tenho sem o esporte. Sim. Então, fazer um esporte não é nem que eu estou ali colocando um momento para mim, é um momento necessário para que eu possa me desenvolver melhor nas minhas atividades normais. Perfeito. Então, é como se fosse uma energia. Parece que você gasta a energia que você não tinha e recebe uma energia que você achava que não tinha. Então, o corpo, para mim, é uma das chaves, literalmente, para a gente ter melhor produtividade, oxigenar o cérebro também. O exercício faz isso muito bem. Então, assim, se eu fosse recomendar aqui, já de início, para a gente abrir aqui o podcast, tenha uma rotina e coloque como prioridade cuidar da sua saúde na sua rotina. Exato. Legal. Costumo dizer, a gente tem que cuidar do que primeiro? Saúde, família e trabalho. Sim. Não inverta a ordem. Sim. Então, é por ordem de importância. E saúde está lá no topo. Como sem saúde você vai cuidar da família e do trabalho? Exatamente. Exato. Por isso que esse é o primeiro pilar nesse contexto de saúde, família e trabalho. E o mais legal você ter falado da rotina é que as pessoas elas acham que a rotina ela tem que ser mudada o tempo todo para você passar a gostar de uma rotina de esporte. Exato. E quando você começa a analisar que a vida de um atleta é uma rotina constante, repetidamente falando, a nível de segunda-feira ele faz um treino, na terça-feira o mesmo treino, na quarta-feira ele treina de novo, na quinta-feira treina de novo, na sexta-feira treina de novo, para tentar chegar na alta performance. Exatamente. Porque, obviamente, a alta performance de cada um, né, tem um certo momento. Tem gente que treina por um mês, vamos falar de academia, e já está muito mais forte. Tem gente que precisa de 2 anos para chegar, às vezes, naquela... De um mês. É a pessoa que tem a genética privilegiada, Exato. né? Exato. Mas isso não quer dizer que, aplicando essa rotina, essa repetição, se você não alcançou essa sua melhor versão, você tem que parar. E é o costume daquela dopamina barata, que o resultado tem que ser rápido. A gente está na geração iFood, né? Que você pediu em 5 minutos está chegando. E aí, por conta dessa dopamina barata, as pessoas acham que o cuidar do corpo entra exatamente o que você falou. Eu já tô andando para ir para o trabalho. Eu já tô subindo e descendo escada. Isso são escolhas saudáveis, não Foi uma rotina. semana cansativa, eu não consegui parar para treinar porque eu estava cansado. Quem realmente treina sabe muito bem que o exercício ele dá mais energia. Exato. Quem realmente treina sabe que o exercício ele não retira energia, ele te dá mais energia. Vamos equiparar até em relação a pessoas que comem muita besteira e aquela pessoa que é mais saudável. Exato. Aquela pessoa que come muita besteira, ela cansa mais rápido. Então, com certeza, o treino dela vai ser mais cansativo. Se a pessoa se alimenta melhor, ela com certeza conseguirá ter uma produtividade melhor no treino dela. Com certeza. Exato. Mas e tudo isso é aplicado na rotina. Você colocou o ponto-chave. Rotina. Pessoa que inclui, até falando agora também do corpo, a rotina, você tocou num ponto muito bacana que skincare. E você é homem falando sobre isso. Sim. Isso também é importantíssimo, porque a gente fala de corpo, às vezes a pessoa pode só achar que é gordo e magro, tá com shape ou não. É muito além. Higiene pessoal, cuidar do cabelo, estar bem. Isso. Porque isso tudo conta pro seu posicionamento. Exato. O corpo, ele tem que ser cuidado porque você tem que se posicionar a nível do que você quer que as pessoas vejam. Exatamente. Então, o cuidar do corpo é cuidar do seu rosto. Tá com a barba bem feita, tá com o cabelo arrumado. Qual a mensagem que você passa com a sua aparência? Tá com a boca, dente escovado. São coisas paivas, são coisas óbvias. Mas o óbvio sempre precisa ser dito. Com certeza. Exato. Por isso que existe o momento que vem chegando do grupo de fit, né? Me fugiu até o nome. Wellness. Wellness, isso. Tá na moda. Tá na moda. Tá. Tá na moda. E olha que bênção. A Que gente bênção. precisava muito desse momento, Que bênção. Porque... Tem 2 coisas que tá em alta que eu tô amando. Primeiro, o wellness. E segundo, a espiritualidade. Porque antigamente não era nem próximo do que é hoje, gente. Convenhamos. Nós até vamos, na parte do espírito... No espírito nós vamos falar sobre isso. Importantíssimo, porque tá no hype e graças a Deus. Graças a Deus. Eu sou de uma época que, quando você falava em suplemento, as pessoas achavam que era bomba. A minha mãe falava, você nunca vai entrar com suplemento em casa, isso é bomba.
Fala, não, mas isso aqui não é bomba, não. Então, assim, hoje em dia, suplemento é super normal. Até as crianças estão tomando. Você vê na TV, no mercado tem pra comprar, tem, gente. Na minha época, o suplemento era tão ruim que você tomava quase vomitando, de tão sem sabor que era. Hoje você tem 1 milhão de sabores, você tem pasta de amendoim de vários sabores. Então você consegue ainda alternar o que você vai tomar e comer para melhorar. Exato. Eu queria até conectar ainda no corpo em relação à frustração também. Conecta um pouco com mente, mas é mais pro corpo inicialmente, porque às vezes a pessoa ela coloca que o corpo dela tem que estar bem cuidado, porque ela vai alcançar novos lugares, a mulher desejada, e esse não tem que ser o ponto. O cuidar do corpo é para ele. Exato. Para ele. Porque o posicionamento inicialmente tem que ser para ele. Então, eu gosto de conectar, porque às vezes a pessoa acha, então eu tenho que estar porque eu vou vender mais se eu tiver bem cuidado fisicamente. Eu vou... A varoa valorosa vai me olhar mais se eu tiver também. Mas primeiro é pra você. Isso é uma consequência. Eu concordo perfeitamente no que você disse. Até porque se você leva isso como única motivação, quando você alcançar a varoa valorosa, você volta. Exatamente. Por isso que eu gosto de conectar por isso. Porque as pessoas voltam. Elas regridem. Ela fala, eu tava cuidando do meu corpo porque eu ia chegar a conquistar aquelas mesas, porque as pessoas iam me ver como um cara realmente que se cuida. Aí ele conquista a mesa, ele volta. Exato. Ele regride. Aí se arrumou todo para poder conquistar alguém, e aí ele tá assim, eu cuido do meu corpo, conquistou a valor, acabou, retorna. Exato. E não, é para você mesmo. O corpo é o seu templo, né? Eu vou falar uma frase que me falavam bastante antes de eu casar, que depois que casa, não tem como ficar com shape mais não tem como você ser saudável mais Você é a prova disso. Gente, o que é isso? Já estão colocando aqui maldições sobre o casamento? Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Verdade. Isso aí são decisões e escolhas. Se você for casar e continuar tendo más escolhas, você vai ter os resultados ruins. Verdade. Ponto. Exato. Então, assim, tá dentro de um casamento, você vai ter um momento de você cuidar da sua família, de você comer fora, mas a sua rotina, que é a sua base, não muda. Você falou uma coisa muito legal. Eu, particularmente, não sei se você tem essa sensação em você, Manu, mas eu amo a minha rotina. E quando alguma coisa me tira da minha rotina, por exemplo, tenho que viajar, acordar cedo, pegar voo, alguma coisa assim, não dá pra treinar, não dá pra comer direito, tem que comer picado ali. Nossa, isso acaba comigo. É como que eu chegasse no final do dia e eu tivesse destruído. Meu Deus. Passou um caminhão por cima de mim. Meu irmão, isso é hoje. Exato, exatamente. Quando a gente muda essa rotina, o corpo mesmo já está desadaptado. Sim. Não é assim. Quando eu comecei a namorar com a minha mulher, uma coisa muito engraçada, nunca contei isso pra ninguém. Primeira mão aqui, hein? Tá. Primeira mão e vai ficar eternizado. Eternizado, Diana. Amor, eu amo você, mas... Assim, quando eu conheci ela, eu tinha minha dieta, fazia minhas coisas e assim por diante. E ela gosta muito de conhecer novos restaurantes. Então, assim, quando eu conheci ela, eu conheci talvez uns 4 restaurantes, assim, no Brasil. No Brasil. Depois que eu conheci ela, eu acho que eu conheço todos do Brasil. Aí eu falei, amor, eu nunca tinha comido tanto na minha vida. Então, assim, eu desfruto mais hoje, claro, sem dúvidas nenhuma. Mas o que eu quero colocar aqui é que dá pra você conciliar uma rotina saudável e continuar comendo uma coisa legal. Então, acho que o ponto de você ter uma rotina que de segunda a sexta ou de segunda a sábado você tem uma alimentação mais saudável e no momento você tem ali uma alimentação um pouco mais fora do normal, não vai te fazer mal. Você vai ter qualidade de vida e você vai ter um corpo saudável. Né? O importante é ele manter a rotina. Exato. Porque ele foi... E a gente não tá falando de forma da alta performance. A gente tá falando de cuidar do corpo. Exato. E hoje eu vejo que o corpo, na verdade, ele engloba muitas coisas. Além da atividade física, eu vejo como alimentação, o beber água, que é algo tão simples, a gente não faz. O descansar, né? O dormir, né? Que geralmente tem pessoas que têm rotina de 48 horas. Inclusive, eu quero saber como que dorme, que horas que dorme. Não é possível. O Lucas, ele tem outro... Não, eu você faz muita coisa. Eu recebi uma mensagem agora, recente, de uma seguidora que ela colocou exatamente assim. Ela falou, que hora você dorme? Se era 00:30, você estava no escritório e 5:30 da manhã você estava já treinando. Eu falei, olha, é que especificamente esse dia eu precisei encurtar o sono. Mas eu durmo bem, sim. É que não parece. Porque no Instagram, para quem não sabe, no Instagram eu brinco muito que eu tenho uma rotina eu tenho um dia com 48 horas. E aí isso se torna até algo bacana para mim também. Porque eu falo, bom, se eu sair da minha rotina de 48 horas, eu vou ficar... Não vai ser um dia produtivo. Não incluo mais coisa, mas eu tenho uma rotina para poder, mentalmente, aí onde a gente vai entrar depois, tá bem. E tudo é fase. Quando eu comecei, lá no início da minha jornada empreendedora, eu não tinha colaboradores, parceiros,
né, para poder me apoiar no projeto. Então, eu acordava também 4h40 da manhã. Exato. 4h40 da manhã para que o dia pudesse render o suficiente para eu conseguir entregar o que precisava. Hoje, graças a Deus, eu já tenho uma rotina mais tranquila. Eu já estou construindo uma família, então eu já não vou acordar 4h40 para ficar trabalhando até às 6 para depois trabalhar em outro trabalho, para depois voltar a treinar. Não tem condição. Mas no início isso foi necessário. Sim. Então isso que você falou é muito legal. O desequilíbrio momentâneo, um resultado em determinada área, mas nunca deixar de lado as questões mais importantes. Perfeito. Exato. E eu queria até acrescentar uma coisa que você falou muito rica, Manu. Quando a gente tem... Eu vou pegar um exemplo mais de um outro assunto para a gente trazer para o tema. Mas quando a gente tem um carro, o que a gente faz quando a gente precisa saber se o carro está bem ou não? Vai no mecânico, né? Vai no mecânico, legal. Quando que a gente tem que... Para onde a gente tem que ir quando a gente precisa saber se nossa saúde está boa ou não? Médico, check-up. Pro médico. Você precisa colocar uma rotina de check-up. Esse é o primeiro ponto. A partir daí você já vai saber o que precisa melhorar. Você vai saber se precisa diminuir o sal, aumentar o nível de água, diminuir. Exato. Ponto. E a partir daí desse diagnóstico que você tem que começar a criar um plano para que você melhore a sua performance. É a mesma coisa. O meu carro tá bebendo muito, tá queimando óleo e etc. Se o mecânico falar isso para você, o que você vai fazer? Você vai começar a procurar as peças que estão fazendo isso e vai buscar manutenção. Exato. Por que a gente negligencia tanto o nosso corpo? Exato. Legal você ter colocado isso. Por favor. Muito forte. Eu vou dar um exemplo que esse é um dos temas para mim, dentro de tudo que a gente está conversando, né? Até a nível de conhecimento mesmo. É uma das áreas que eu mais tive dificuldade para começar. Normal. Tanto é que no começo do ano eu comecei agora a fazer um acompanhamento médico exclusivamente para questão de emagrecimento, né? Legal. Mudança de rotina, porque assim, eu tava muito assim, o espírito maravilhoso, o trabalho maravilhoso e o corpo tá lá, pelo amor de Deus! E aí, eu comecei a fazer acompanhamento, inclusive, Dr. José, Lohane, muito obrigada aí por tudo isso que vocês têm feito, faz muito parte disso. Suporte, né? Nossa, demais. E aí, o que acontece? Eu tava fazendo, ele me passou todo um cronograma, né, do que eu tinha que fazer, e eu deixei o principal de fora, exercício físico. E aí, ele me falou assim, parabéns, você perdeu músculo. E aí, eu falei, uau. E aí, escuta, eu fui lá só pra saber, embora assim, né? Sim. É isso, não é. Então, eu já falei logo, é isso, eu não treinei, não fiz nada. E aí, eu saí de lá com o único sermão que foi basicamente... Manu, sabe a diferença das pessoas que têm sucesso na vida e as que não têm? Pode falar. As que têm sucesso, elas fazem todos os dias a mesma coisa, mesmo sem motivação. Elas fazem porque elas precisam fazer com constância. Já as que não têm sucesso, elas só fazem aquilo que agrada. É isso. Pronto. Perfeito. Tô na academia todo santo dia. Perfeito. É isso aí. Se não tem CNPJ forte, porque nós somos um CNPJ. Na verdade, eu digo até porque nosso público é corretor de imóveis, corretor de seguros, ou até a pessoa que ela é CLT, ela tem que entender que ela é um CNPJ dela. Exato. Com certeza. Forte, se você não tiver um CPF forte. Um CNPJ forte não existe sem um CPF forte. Não tem como. Eu queria pontuar até sobre isso que você correlacionou, sobre buscar conhecimento com quem entende para poder aplicar como nutricionista, médico e tudo mais. Eu já cheguei a ouvir de colegas meus, porque nós trabalhamos com todo o público. E é sensacional que esse meio de comunicação que nós estamos aqui vai atender, vai alcançar. Exato. Desde aquela pessoa que está na comunidade até, se Deus quiser, aquela pessoa que está em mansões. Então, se a gente conseguir impactar uma pessoa, amém. Conseguir impactar 1 milhão, amém também. Amém. Então, vou colocar uma observação, porque eu ouvi esses tempos, eu não tenho dinheiro para poder passar um nutricionista ou pegar uma personal e tudo mais. Eu falei, meu amigo, aí você quer me estressar agora com isso, porque você tá de brincadeira. Em meio à tecnologia, ChatGPT, pessoas ao seu redor que podem te passar conhecimento, até você, sim, alcançar a sua melhor versão financeira para poder adquirir esse tipo de acompanhamento,
isso é só uma desculpa que você tá dando para poder você não ir treinar. Isso é uma procrastinação. Procrastinação porque, assim, total. na minha época, quando eu digo minha época, parece que faz muito tempo, mas nem tanto. Hoje, a era da inteligência artificial, o Google e essas coisas ajudam demais. Mas há uns tempos atrás, quando não estava em alta nada disso, quando o suplemento era considerado bomba, quando você ir treinar era considerado apenas um luxo, né? Sim. Não existia essa infinidade de academias, que hoje você vira a esquina é uma academia, né? Parece que, enfim, não tinha essas corridas de rua, não eram tão populares quanto são hoje. Sim, e tal. Então, running clubs. Exato, com essa tendência tanto da saúde em alta, fica muito mais fácil você conseguir ter um gerenciamento melhor. Uma qualidade de vida melhor a nível do corpo, né? Exatamente, por exemplo, como você falou, poxa, você pode ir no Google e entender o que é macronutrientes e a se alimentar baseado nos macronutrientes. Exato. Você pode ver vídeos no YouTube que ensinam você a calcular e fazer sua própria dieta. Então, assim, é tudo você querer. Treino em casa. Treino em casa. Treino em casa. Exato. Quando eu mentoro empreendedores, eu sempre falo, o seguinte, tem o jeito fácil e o jeito difícil de fazer. O jeito difícil é você não se preparar. Aí você vai quebrar a cara, vai doer, você vai chorar, vai desistir, depois vai querer voltar. A vida vai ser assim. Ou tem um jeito mais simples, que é aquele que você se planeja e se programa. Perfeito. Então você busca aprender, você busca guardar um dinheiro para um sonho que é empreender, para aí você poder fazer acontecer. Sim. Certo? Mesma coisa na saúde, gente. Você tem que se preparar. Então, com o diagnóstico que você tem da sua saúde, poxa, eu preciso tomar mais água. Se prepara. Leva uma garrafa d'água, preciso tomar 3 dessas. Toma as 3 águas dessas, vai ajudar seu corpo. Amém. Exato. Poxa, durante segunda a sexta eu vou me alimentar mais saudável. Gente, ponto aqui. Não é segredo nenhum que é alimentação saudável. Sim. A maioria é escolhas que você faz errado. Então, por exemplo, poxa, eu tenho aqui uma batata frita e tenho aqui uma batata assada. Qual é mais saudável, gente? Perfeito. E se você tiver na dúvida, na hora de se capitalizar minimamente, nem precisa ser muito, de como contratar o melhor plano de saúde para poder ir no nutricionista através do plano e no médico através do plano, tem a Vivre. É verdade. A Vivre, ela tá aqui para poder encontrar para você o plano ideal que caiba no seu bolso. Então, é isso. Não tem desculpa. Não tem. Obrigado pelo merchan, viu, meu irmão? Fico devendo, isso dá pra TGB, hein? Então, ó, nossa missão, inclusive, é conectar vidas ao melhor serviço de medicina particular. E uma das coisas que a gente mais encontra no mercado é que as pessoas não levam tão a sério a sua saúde. Por exemplo, a cada 10 clientes que nós atendemos lá, 9 têm seguro de carro. E esses 9 não têm plano de saúde. Ou seja, se acontecer um acidente com o seu veículo, o carro tem para onde ir. Ou vai dar PT, eles vão pagar, vão dar o valor da tabela FIP. E o seu corpo, para onde ele vai? Ele vai talvez ficar no hospital público com horas e horas de fila. Sendo que o plano de saúde, desmistificando isso, não é um investimento caro. Perfeito. É um investimento super econômico. Gente, se parar para pensar que na média você vai pagar 200, 250 num bom plano de saúde para uma faixa etária mais jovem, e se acontecer alguma coisa com você, o tratamento está todo custeado, do que você ficar passando dificuldade e perrengue sem saber como vai ser cuidar da sua saúde. E não precisa de muito, né? Se você abrir qualquer iFood hoje, provavelmente você gaste mais do que 250, Tem um né? vídeo que viralizou de um cara falando exatamente isso. Você acha caro isso e acha barato isso. E aí ele tá jogando combo, R$300. Plano de saúde do mês inteiro, R$200. Exato. E ele fez exatamente E aqui eu usei um exemplo tipo que ninguém tá livre. Não. Ninguém tá livre de, Deus me livre, sofrer um acidente, de ser acometido por alguma coisa que a gente não espera. Exato. E aí você também tem ao outro lado, que é se prevenir, prevenção. Perfeito. Poxa, eu vou fazer os exames, vou no nutricionista, vou fazer tudo isso dentro do plano e assim eu vou guardar a minha saúde. Claro, pode aparecer alguma coisa, a gente não tem esse controle, mas o plano é justamente para isso. E foi o que o Lucas falou, poxa, 200, 300 reais por mês para você ter um plano completo que vai cuidar da sua saúde, você acha caro. Mas aí você vai ali e sai com os amigos para comer uma pizza, não vai deixar menos de 100 reais. Porque hoje em dia no Brasil não tem como. Não tem como. Não tem. Só o estacionamento já começa em 30. Exato. Entendeu? Acabou. O Uber, etc. Então assim, eu acho que cuidar da saúde é um planejamento. A pessoa precisa se planejar. Perfeito. Quais são... Andrew, se eu fosse montar uma rotina para alguém que chega para mim falando eu preciso de ajuda para cuidar do meu corpo, da minha saúde como um todo, o que eu recomendaria? Primeiro ponto de todos, rever os seus hábitos. Porque o hábito fala muito da pessoa. Total. Exato. Segundo, rever com quem você anda. O que você anda. consome é o que você vai ser e vai entregar. Exatamente, perfeito. Então, assim, primeiro, o que você consome. Segundo, também com quem você anda, ou seja, o ambiente que você está. Se você está num ambiente que as pessoas ficam menosprezando a saúde, será que você também não vai menosprezar a sua saúde? Exato. Exato. Exclua todo mundo
nesse atual momento que você tá, que não conectam com a tua vida. Sim, Exato. porque é muito mais difícil Não é nem você... pra estar sentado na mesma mesa, né? É muito mais É difícil sobre você isso. seguir um propósito se a pessoa do seu lado não tá nesse propósito. Perfeito. Exato, Eu vou dar um exemplo. Se você, a própria Bíblia diz, tá? Já entrando aqui em conteúdo bíblico, o julgo desigual. Vocês sabem o que é um Nossa. julgo desigual? Eu tava com essa palavra na boca e eu ia pedir pra você destrinchar um pouco sobre ela, porque Vou Vamos lá. explicar quem não sabe, eu exatamente ainda como tenho um funciona. conhecimento bíblico muito grande. A palavra julgo desigual significa, sabe, bois andando? Aham, Aí tem um boi que vai na frente e um boi que vai atrás. sim. O julgo desigual significa que o boi que está na frente está indo com um passo maior e o boi que está atrás, que é um boi menor, está indo num passo menor. Ou seja, o boi da frente está arrastando de trás. Está desconfortável para o que está na frente, porque está arrastando de trás, e o de trás também está desconfortável, porque está sendo arrastado pelo da frente. Isso é o julgo desigual. Então não está confortável para ninguém. Perfeito. Quando a Bíblia diz pra gente evitar o julgo desigual, por exemplo, num casamento, é pra gente não casar com alguém com valores diferentes do nosso. Perfeito. Simples. Poxa, meu valor é... Pode ser uma pessoa incrível, mas que não conecta com o que eu busco. Exatamente. Exato. Poxa, eu não tolero mentiras, não gosto de mentiras. Isso é um valor ótimo, um excelente valor, inclusive, bíblico. E a outra pessoa, eu não ligo de mentir pra ganhar vantagens, etc. Gente, isso em um momento vai ferir. Não dá Com certo. Não vai dar certo, exatamente. Não dá certo. E quando eu falo de julgo desigual na saúde, é a mesma coisa. Poxa, vou ficar andando com as pessoas que ficam menosprezando a saúde? Fumo. Exatamente. E querem treinar. É isso, exatamente. Perfeito. Que ficam me chamando para ambientes que não vão conectar com aquilo que eu preciso nesse momento. Será que Exato. você vai ser influenciado ou vai influenciar? Exato. A gente consegue momentaneamente mover o ambiente, mas não eternamente. Então Exato. Fica você pesado demais. consequentemente se torna também Exato. próximo àquilo que você está, Exato. com quem você está. Eu vou dar um exemplo claro para vocês, tá? E aí fica para a audiência também essa dica. Uhum. Espero que vocês estejam anotando, porque tem bastante dica boa. Tem. Essa daqui. Não adianta você querer fazer uma dieta e você ir no mercado. Não, vou deixar isso aqui para quando eu puder comer no seu armário. Não. Gente, tira tudo. Tira Esquece. tudo. Se possível, dá para um parente e fala, ó, você só me dá depois que eu perder os 10 quilos. Exato. É isso. Porque antes disso, você vai dar aquela saltada na E aí a geladeira. gente no Lá em vai armário. entrar casa daqui a não pouco tem aí. um açúcar. É Isso daí isso. eu gosto de falar muito sobre isso na parte da mente, porque isso é mental. Exatamente. Isso é do corpo, mas é mental. De não comprar, de não deixar, porque aí... Então a gente já vai entrar nesse quadro agora, né? Porque Opa, por mente forte não habita em corpo fraco, É né? isso aí. Exato. E aí, começando então, já pra gente entrar nesse gancho aí sobre a mente, como vocês protegem a mente de vocês em meio às correrias e pressões do dia a dia? Conectando um pouco do que você já trouxe do corpo, a ambiência, ela, sim, é algo primordial para tranquilizar já inicialmente a sua mente. Não fazer com que ela seja 100% blindada, mas ela te tranquiliza, porque você começa a ver ao seu redor pessoas que eu gostaria de estar como ela, eu quero ser talvez próximo a ela, eu gosto do que ela faz. Então, mentalmente falando, quando você visualiza pessoas que você admira ao seu redor próximas de você, o seu mental ele passa assim a estar muito mais saudável. Exato. E aí do corpo é isso. Exatamente. Quando você vai comer algo e você visualiza que aquilo está na sua frente, em algum momento você vai poder consumir, mentalmente, algum momento você vai conseguir, você vai declinar e vai consumir. Então, o auxílio do corpo precisa dessa mente blindada. Com certeza. Obviamente, do corpo precisa estar estruturado, mas a mente, ela, para se tornar blindada, ela precisa... até brinco com todos os meus corretores atualmente e na parte da produtora também, que não adianta a gente estar num ambiente de trabalho pesado, porque a nossa mentalidade nunca vai estar tranquila para fazer uma negociação. Não. Sim, E com vem da certeza. energia, né? E tem toda Total. essa... A gente transparece isso, né? É quando Total. um vendedor ele Não tem tá como. desesperado, ele passa isso pro cliente. Passa isso para o cliente. E a gente prega muito isso no nosso dia a dia, porque como atleta, ex-atleta profissional que fui, o clube, assim, tem clubes e clubes, mas os melhores clubes, eles possuem a parte psicológica para fazer com que o corpo funcione muito mais. Sim. A mente precisa ela estar equilibrada para fazer com que o teu corpo performe mais. Você não vai conseguir desligar, ter uma boa noite de sono para no dia seguinte você treinar bem se você não tiver com a mente silenciada na hora de dormir. Exato. Perfeito. Teu sono vai ser turbulento, você vai acordar cansado e você vai achar que é muscular, mas não. Não, É mental. Mental. O mental, ele é a chave de tudo Ela- A chave. Então, é. para fazer com que o corpo funcione. Outra chave. Outra chave. Ligadas. O principal é o espírito, a gente já vai falar dele, mas Exato.
o mental, para conectar do corpo, ele precisa estar saudável. E aí, legal o que você falou pro pessoal tá anotando. Quais as dicas que eu gosto de dar para você que quer limpar a sua mente para fazer com que o teu corpo performe mais. E você? A ambiência ela é muito importante. Exato. Mas voltando um pouquinho do excluir velhos hábitos, isso é primordial. Velhos hábitos que você poderia achar que são bons, mas depende de onde você quer chegar. Não tem como ter vinho novo em odre velho. Não, Perfeito. Não tem. Perfeito. E aí a gente entra na questão da saúde mental, né? Falando desse equilíbrio, eu vejo hoje que a nossa geração, por ser tão tecnológica, ela tá muito mais acelerada. Isso Com certeza. Eu mesma tenho que ter esse cuidado. É uma Ansiedade é o regra mal do minha. século. 1 hora antes de dormir, eu preciso desligar o meu celular. Legal. E aí vou pra Bíblia, coloco aí no cantinho, longe, né? Isso é Nem do estudo. lado. Sim. É estudo. E assim, até um detox de Instagram que eu tive que fazer também, porque chega uma hora e a gente trabalha muito com o Instagram, Total, né? sim. E aí, como o Instagram ele já sabe, o algoritmo já sabe as coisas que você gosta, Ele fica aí você entregando. pega uma inspiração, vê o que Total. faz, e aí... E se você não tem esse discernimento, você fica rolando tela e você não trabalha, não faz nada, e vai acabando com a tua mente, né? Então, assim, eu vejo que o uso consciente das redes sociais, ele é algo muito importante pra gente conseguir ter uma saúde mental boa, né? Sim. Então, Perfeito. isso Higienização da saúde mental. é necessário. É necessário. Não querendo fazer merchan, mas já fazendo mais uma vez, se você tem um plano de saúde, que você pode contratar através da Vivre, a loja dos planos de saúde Odonto, Boa. você pode ir num terapeuta, você pode fazer sessões de terapia, até psiquiatria. Ou seja, mais um ponto aí que o plano de saúde ajuda você. Exato. Gente, eu não tô falando que o plano de saúde resolve, eu tô falando que o plano de saúde é um pilar para fazer. uma ferramenta que vai te ferramenta ajudar. você vai ter. Exato. Exatamente. Exato. A gente cuida de tanta coisa, gente. Por exemplo, a gente compra o telefone novo, o melhor carro, a melhor roupa, mas a gente tem que buscar ter o melhor para nossa saúde. Sim. Ponto. Com certeza. Então, assim, eu sempre defendo essa bandeira e sempre defendi. Exato. Então, entra aí um gatilho para quem precisar procurar plano de saúde para poder fazer terapia. Vale muito a pena, até porque terapia fora não é nada econômico, tá? Uhum. Então, entra um ponto. Agora, falando do princípio Perfeito. principal aqui. Blindagem. Você precisa blindar sua mente. Exato. A gente hoje está numa geração que vive com 1 milhão de notificações. Total. Então, assim, hoje eu não sei vocês, mas eu não consigo ler meus SMS, por exemplo. São milhares por dia. Não. Milhares de Não dá. ofertas. São milhares de notificações do Instagram, WhatsApp, e-mail. Você fala, gente, não dá. Então você precisa blindar a sua mente para que você não entre no modo hiper estressado, porque é muita informação e é Sim. muita coisa. E quando vocês falam de Instagram, uma das coisas que eu sempre recomendo é vocês terem um timer de Instagram. Eu, particularmente, eu não passo mais de 1 hora no Instagram. Tá. Lembrando que eu tenho o Instagram profissional e o Instagram pessoal. Quando eu digo é o pessoal, tá? O profissional é o seu Sim. trabalho. Agora, o pessoal não dá, gente. Sim. Mais de 1 hora. Por quê? Ali você tá sendo... Uma dopamina barata, né? Exato, você tá consumindo um monte de coisa que às Exato. vezes Que não vai sacia. fazer bem pra sua Não. saúde mental. Você tá vendo pessoa que já tem tudo aquilo muito antes de você, você Se já vai ficar mais pra compara, baixo. E é uma comparação ruim, né? Porque, na Efeito verdade, a comparativo. comparação, ela tem que ser boa, né? Exatamente. A gente leva a comparação para um lado ruim, né? Ah, eu vou me Sim. comparar com... Mas, na verdade, a gente fala de comparação de pegar mesmo pessoas que são inspirações, né? Exato. Mas aí acontece que são pessoas que a gente se inspira, mas elas falam, caramba, mas já tá lá. Por exemplo, tô com 28 anos, já tô com a mansão, com helicóptero, com carro, com tudo. O que isso a pessoa E eu fez? tô aqui, socorro, eu preciso levantar às 5 horas da manhã pra Exatamente. conseguir, entendeu? Então, Exatamente. assim, são... Se inspirar é diferente de comparar. Exato. Perfeito. Eu vou te pegar, eu gosto de usar esse exemplo. Se eu pegar, vocês conhecem o Dwayne Johnson, The Rock? Sim. Sim, Os maiores atores de Hollywood Sim. e tal. Ele é excelente, todo mundo conhece, ok. Vamos pegar o Tony Ramos, vocês conhecem? claro. Ator global, acho que todo mundo conhece também, já fez várias novelas. Se o Tony Ramos se comparar com o The Rock, o que vai acontecer? Ele vai se sentir péssimo. Caramba. Esquece. Olha a minha idade, eu nem cheguei nem metade do que o The Rock fez, não fiz Esquece. nenhum filme de Hollywood e tal. Mas, se a gente olhar, a página do Tony Ramos é Perfeito. excelente. Não que eu goste de Tony Ramos, nada, gente. Eu estou usando de sim. exemplo para comparação mesmo. Exato. Então, assim, não compare o seu início de livro com o final de livro de muita gente, Sim. que é o que o Instagram acaba fazendo. Sim. Então, blindar, você entender aonde você está e buscar ter essa higiene mental faz toda a diferença para que a sua mente prospere. Exato. Eu até vou... você falou de merchan, mas é muito bacana a nossa trajetória, porque cada um tem uma trajetória com excelência no seu ramo. E
reforço a felicidade de estar aqui com vocês por conta disso. Sim. Você falou do Instagram, que a gente trabalha com ele, né, e tudo mais. E para quem é louco de não ter visto ainda o Instagram da Manu, tá perdendo, porque realmente lá teu conteúdo é de excelência. E aí, por isso que a gente tem que utilizar muito mais o Instagram. Exato. Porque nós trabalhamos com ele. Exato. Mas voltando à mentalidade, eu fui convidado esse ano a fazer coautoria em um livro que chama Mentalidade Vencedora, Alta Performance no Mercado Imobiliário. Sucesso. Calma aí. E quando é que vai lançar, já pra galera ficar ligada? Dia 29/11, esse livro irá lançar pela editora Chave Mestra, Mentalidade Vencedora, Alta Performance do Mercado Imobiliário. Uau! E conecta muito por conta de eu ter sido ex-atleta e ter a certeza que corpo, mente e espírito é a base de tudo. Né? E aí eu fui convidado para um dos temas, até vou ler, porque é disciplina mental, a base dos que performam consistentemente. Por que consistentemente? Não é performar somente uma vez. Não é somente a gente chegar na nossa melhor versão e depois regredir. Exato. E aí é o mental total. Como fazer com que o nosso mental ele fique sim com uma, vamos falar, uma rotina, porque não é rotina do automático. E não é uma rotina rígida, uma rotina saudável mentalmente para fazer com que a gente alcance a nossa melhor versão. Exato. E eu gosto de elencar, saber se individualmente cada um tem minimamente metas para poder fazer com que o seu mental também esteja saudável. E o que são metas? É somente colocar coisas impossíveis de alcançar? Claro que não. Tem mini metas, metas médias e super metas, que aí dessa forma o teu mental ele sempre vai estar trabalhando para alcançar algo. Exato. Eu falo isso conectando até uma história, não sei se vocês viram, que o Whindersson Nunes ele entrou em depressão e ele comentou, ele falou, eu conquistei tudo e eu não sei o que é para eu fazer e tudo mais. É porque se você aplica que você tem algo a alcançar 100%, e aí conectando com a nossa base cristã, sabendo que tudo que nós fazemos não é por nós, é por ele, a supermeta ela fica infinita. Exatamente. E ele não tinha isso. Falo isso para a nossa audiência, porque nem todos talvez tenham um entendimento, um conhecimento, uma profundidade em Cristo. Exato. E aí a mentalidade, ela precisa ter essa conexão. Não é já puxando para o espírito, mas potencializando que essas metas, elas têm que ser, elas precisam ser feitas para que o seu mental também esteja saudável quando você alcançar essa mini meta. Para você alcançar essa mini meta, porque a mini meta celebrada faz com que o seu mental esteja cada vez mais saciado, não precise de um Instagram para poder gerar essa dopamina barata. Você auto vai se elogiar, você auto vai se glorificar, você já vai ficar feliz com as suas conquistas. E aí, obviamente, você até potencializa o acordar no dia seguinte. Exato. Porque você celebrou algo que você conquistou consigo mesmo, mentalmente, porque você visualizou, você consegue visualizar. Exato. Né? Eu gosto de trabalhar muito isso, eu sou muito de escrever, muito de desenhar, porque isso facilita, né? É uma dica que eu dou para quem está aqui acompanhando a gente, seja visual também. Isso facilita o teu entendimento, facilita com que você visualize. Sua mente, ela relaxa. Até dar um ponto, eu também sou super visual. Legal. E eu amo isso porque na minha casa, por exemplo, adoro pôr quadro de tudo. Então, o quadro do Brasil onde eu quero visitar, o quadro do mundo onde eu quero visitar. Gosto porque também. vendo, você treina a sua mente a começar a desejar aquilo. Perfeito. Exato. E a visão do futuro, né? Visão Total. total. Por isso que o quadro de visualizações é muito importante. Todo mundo pode achar que é coisa de coach, clichê, mas não. Não, é Coloca lá a importantíssimo. foto da família que você quer construir, do apartamento que você Perfeito. quer ter e do carro que você quer ter, que isso Perfeito. vai ajudar. Exato. Perfeito. E por conta disso, de ser visual e a gente mentalmente falando, colocar essas mini metas, é importante ressaltar que a pessoa ela tem que entender que a visão dela atual não pode atrapalhar a visão dela futura. Exato. Porque ela está colocando essas mini metas, metas médias e metas grandes. E no momento atual dela, às vezes pode estar um pouco impossível de alcançar as metas maiores. A visão dela atual, a visão dela. Não quer dizer que ela não possa alcançar. Exato. E aí por isso que ela tem que mentalmente entender que a visão atual dela não pode atrapalhar a visão dela do futuro. Porque se ela tiver uma rotina que entra do corpo,
uma rotina de desligar o celular antes de dormir para limpar a mente. Eu gosto de incluir, até isso coloco lá no escritório e repasso para os corretores, música clássica para silenciar cada vez a mente. É bom. Louvor, então isso nem se fala, que o louvor faz com que a sua mente silencie, você centralize edifica, e você consegue silenciar tudo para poder fazer com que a mente chegue no prumo, né? Porque o nosso mundo, não só as redes sociais, mas no dia a dia, né? É muita informação, você tá dentro do carro, é muita placa o tempo todo, é muito sinal, farol, luz, então é muita informação o tempo todo, a nossa mente é sempre poluída com muita coisa. Exato. Muita negociação. E entra nesse ponto aí, uma coisa que eu ouvi do meu pastor Lucas, que eu nunca vou esquecer, que às vezes a gente tá barulhento demais, a gente acaba não ouvindo a voz de Deus por isso. Exato. Tantas coisas, tantas propostas, tantas negociações, e a gente acaba não ouvindo a voz por causa desse atrito. Perfeito. E aí quando a gente desenha as nossas metas, desenha o que a gente vai fazer, a nossa mente, ela sabe para onde ir, ela sabe o que fazer para alcançar, e aí, nesses momentos de muita turbulência, você só volta para visualizar o que você já tinha colocado. Exato. Você não sai do caminho, você mantém o caminho porque você já desenhou. E aí a mentalidade, ela fica mais blindada. Ela tende a errar menos, porque você criou uma rotina, você desenhou onde você quer chegar com a sua família, você desenhou onde você quer chegar com a sua empresa, e a sua mentalidade, ela passa a estar mais blindada, porque eu não tenho margem para erro, porque eu já desenhei. Exato. Eu ajoelhei, orei, silenciei minha mente e eu desenhei. Então pronto, minha mentalidade está blindada porque ela sabe para onde ela vai. Exato. E eu penso muito hoje, quando a gente fala de mentalidade, né? Entra um pouco não, acho que entra muito com o propósito, né? A gente, por ser filho, a gente não tem uma opção de dar errado, a gente não tem mais para onde correr. Exatamente. Ou seja, ele entregou algo grandioso na nossa mão. Você tem um propósito muito grande, você tem um transbordo muito grande. Então, meu amigo, a gente não tem tempo, não. Vai, levanta, chorou ali aqueles 5 minutos, vamos que no dia seguinte a gente tem que estar lá. Perfeito. Então, acho que isso tudo tá muito interligado. Por isso que a gente fala a questão do corpo, mente e espírito, né? Porque no final, essa junção, ela vai nos fortalecer pra gente cumprir o nosso propósito. Porque cada um que está aqui tem um propósito muito grande para cumprir, né? E até mesmo aquelas pessoas que ainda não entenderam, não encontraram o seu. Mas isso tudo faz parte daquilo que é algo maior que o Senhor nos chamou para fazer. Eu costumo até dizer que a mente, ela é o que alimenta o seu espírito. Porque é a partir do que você pensa que você vai alimentar o que está aqui dentro. Perfeito. Se você não alimentar bem a sua mente, exatamente, você vai acabar se sabotando. Exato. E acho que uma coisa que é bem importante, que é uma dica que eu queria dar, que assim, me ajudou demais a aperfeiçoar minha mente, digamos assim, é leitura. Tá? Então, leitura de bons livros. Livros de autoajuda ajudam muito, mas a leitura de bons livros, o que faz com que você coloque na sua mente coisas positivas. Por exemplo, eu li um livro, na época que eu estava fazendo faculdade, uns anos atrás, chamado Poder do Pensamento Positivo. Esse livro ele alimentou minha mente de uma maneira que qualquer tipo de negatividade que chegasse perto de mim, eu já falava, não é bem assim. Eu posso escolher pensar negativo, eu posso escolher pensar positivo. Então, por exemplo, esse tipo de livro moldou minha mente. A leitura da Bíblia. Gente... O evangelho é as boas novas do Senhor para as nossas vidas. Se você escolhe se alimentar disso, dificilmente a sua mente vai te sabotar. Norman Vincent Peale diz, a sua mente é um instrumento destinado a te servir e não te destruir. Só que quando você não alimenta ela com a coisa certa, você acaba com tudo. E eu tenho que dar essa dica aqui, é polêmica. Desculpa, mano, eu vou falar, mas essa aqui é polêmica. Tá? Eu gosto. Prepara o corte que essa é polêmica. Tá, vamos lá. Vocês... que estão ouvindo aí na nossa audiência, que ficam assistindo esses programas de TV que só contam coisa ruim, é morte, é isso, é aquilo. Gente, isso tá acabando com a sua saúde mental. Parou. Por que isso dá audiência? Porque as pessoas estão acostumadas a serem alimentadas disso. Elas querem notícia ruim para poder compartilhar. Exatamente. Gente, isso não faz bem. Isso é muito ruim porque aquilo que a gente pensa, a gente fala. E as palavras, elas têm poder. Exatamente. Né? E às vezes a gente tá vivendo caminhos que a gente mesmo profetizou. Exato. Se você ligar a TV hoje, assim, e você assistir não vou falar o nome de programa, mas os programas que vocês sabem, né? Alerta, essas coisas assim. Você vai sair desse programa com medo ou com esperança? Com medo. Você fala, não vou sair mais de casa, não. Eu quero lá. Eu quero fazer um bunker, entrar dentro e não saio mais. Tá perdido, Exatamente. Não tem como. Esquece. Exatamente. Então, tudo é o que você alimenta. Já fazem mais ou menos, talvez, uns 12 a 13 anos que eu não assisto TV. E eu não sinto falta. Sim.
Não é que, nossa, para mim, quando eu vou, por exemplo, quando você vai nesses ambientes de consultório, etc., sempre tem uma TV ligada lá, né? Eu falo, ainda bem que eu trouxe meu livro, porque não dá para ficar nem ouvindo o que tá passando ali. Sim. Gente, é um medo gigantesco. E eu fico triste porque eu vejo muita gente, principalmente da geração mais antiga, porque a geração nova hoje é mais YouTube, essas coisas, né? Mas a geração mais antiga, ela ainda tem esse hábito de ligar a TVzinha ali e ficar olhando aquilo ali e você fala, só tem tristeza. E eu acho que não vai nem muito longe, não precisa nem ser um jornal falando só de tragédia, né? Eu vejo isso muito hoje com novelas também, né? Aquilo que você assiste, aquilo que você consome. Com certeza. Eu acho que isso também, além de moldar a questão de caráter, né? Porque vira uma coisa cotidiana, né? Você liga a novela, é a mulher traindo o marido traindo a mulher, e isso parece ser tão normal. Sim. Que aí vira aquele clichê que todo homem não presta, que é assim mesmo. E aí você fala, não faz sentido, não né? faz sentido. É tudo o que a gente se alimenta, exatamente. Então a gente tem que cuidar muito da mente nesse aspecto. Total. Um ponto também que eu gosto de incluir é que na mente, por mais que a gente vai ter a leitura, por mais que a gente faça as nossas metas individuais, por mais que a gente exclua todo mundo que não faz sentido nesse atual momento que a gente está para poder a nossa ambiência ser melhor e a gente visualizar, né, mentalmente boas pessoas ao nosso redor, mas nós temos que ter também a convicção que sozinho nós não conseguimos tudo, não conseguimos nada. Exato. Sozinho nós não conseguimos nada. Exatamente. Temos Cristo ao nosso lado diariamente, a todo momento, a todo segundo. Exato. Mas ele coloca em terra pessoas também que são anjos para estar conosco. Isso. Então, compartilhe também. Se você estiver em algum momento de dor, em algum momento de tristeza, o testemunho, ele é muito importante. Com certeza. Você até me falou, né, testemunho, me fugiu a palavra, quando você... Confissão. Confessar também é importante. Inclusive um conselho bíblico que está em Tiago. Você precisa confessar aquilo que você pecou para que você se sinta até melhor. Tava esperando algum versículo mesmo. Então já entrando nessa parte de espiritual, né? Então a gente vai entrar agora no bloco de espírito. E a gente vai falar um pouquinho do bloco, porque a gente tá tudo por bloco. Aleluia, hein? Agora que organização! Meu Deus do céu! Que organização! Quem é Luciano Huck próximo a Jennifer Manu? Que organização! Vamos lá. Então, assim, eu quero entender pra vocês o que é pra vocês e o quão importante é ser guiado pelo Espírito. E isso engloba tudo, tá? A importância do devocional, de oração, jejum, vida de fé, e aí entra um pouquinho daquilo que a gente tem plantado todos os dias juntos, né? E aí a gente até explicou também pro pessoal entender. Mas fala pra mim, quão isso fez diferença na vida de vocês e o quão é importante hoje? Show de bola. Eu vou só, antes da gente entrar nesse tema, só voltar um temazinho aqui e colocar um ponto, porque o Lucas falou uma coisa bastante prudente, que é no sentido que você tem que se afastar das pessoas que não estão ali no mesmo propósito, na mesma visão que você. Não é que esse afastar, certo? Por favor. Seja, não vou falar mais com essa pessoa. Não, na verdade eu não posso caminhar com essa pessoa porque ela está destoando daquilo que eu acredito que é correto para mim. E aí eu vou usar um versículo bíblico para embasar esse conhecimento, que é a passagem onde Abraão teve que se separar de Ló. Ponto. Ló não podia seguir a viagem ali com Abraão porque aquilo ia atrasar Abraão. Então, ele tinha que deixar a sua terra, a sua parentela, para Deus poder dar aquilo que ele mostrou para Abraão. Perfeito. Então, é exatamente isso. Poxa, nesse momento Abraão falou, agora eu preciso caminhar por aqui. Eu não posso levar Ló comigo porque Ló está numa outra filosofia, numa outra visão, e aí a gente já conhece a história. Então, esse é um ponto bem importante também. Perfeito. E aí, por conta dessa separação, com certeza Ló, e as pessoas que você excluiu nesse momento por conta do caminhar que você tá, vão ver o seu crescimento e vão passar a também seguir. É um exemplo, né? Por conta exatamente de você unicamente pensar na sua mente, no seu corpo, que você precisa tomar uma atitude brusca, mas também para se tornar exemplo para essas pessoas que estão vindo. Essa é a ideia. É o exemplo do avião, né? Quando cai a máscara, você primeiro precisa pôr em você. Exatamente. Para depois você pôr no do lado. Exatamente. Importante você ter pontuado, porque não é que você vai agora passar a odiar todo mundo ao seu redor. Agora eu sou Pelo só contrário, eu. Não é você odiar eu todo e Deus, mundo. acabou. Nós estamos falando do seu individual. É isso. Exatamente isso. Não seu em grupo. É você pensar em você em relação ao que vai ser bom para o seu corpo, para a sua mente, para que claramente você, né, transbordar de bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Por isso que você às vezes precisa sair para poder depois retornar
talvez até pregando. Exato. O exemplo arrasta. Você retorna após o seu crescimento para pregar e trazer mais filhos para Cristo. Mais filhos para uma mentalidade boa, mais filhos para um corpo, para o teu corpo melhor. Então é exatamente essa a intenção, de você sair para melhorar, para retornar e recolher teus filhos. Eu também, vocês não sabem o quão é bom ter o corpo, mente e espírito alinhados. Vem também comigo. Exato. Não, e eu vou usar esse ponto que você colocou, porque na minha vida, tudo que eu fui fazendo, que Deus me permitiu fazer, as pessoas ao meu lado foram se querendo saber o que eu fiz, o que aconteceu, e etc. Eu vou te dar um exemplo. Quando tinha 16 anos, 17 anos mais ou menos, eu comecei a treinar. Depois que 1 ano, 2, quando eu comecei a ter resultados, todo mundo à minha volta queria saber o que aconteceu, como eu fiz. O que você estava fazendo? Eu era quase sócio da academia, porque eu levava tanta gente para se matricular pelo exemplo. Não é que eu ficava falando, você precisa treinar. A pessoa, eu quero esse resultado para mim também. Mesma coisa foi com Cristo. Quando eu me converti, as pessoas na minha volta começaram a se converter. E não que eu fiquei, você precisa se converter, você precisa conhecer. O seu posicionamento ficou tão forte que a pessoa fala assim, eu quero também estar próximo dele, ou eu quero descobrir. Aí quando a pessoa descobriu, ela falou, gostei. Exato. Não quero sair. Eu não quero sair, eu quero tive um continuar. exemplo dentro da minha casa. O meu pai tem uma outra religião, tinha uma outra religião, e assim... Era uma das pessoas que eu falava assim, é impossível talvez converter essa pessoa, porque vem de uma religião que é historicamente a mais tradicional. De todas. Exato. Sim. E assim, de minha avó, do pai, assim, então era muito difícil. E, por incrível que pareça, conforme ele foi vendo a minha mudança como seu filho, né, filho terreno mesmo, como Deus foi fazendo na minha vida, como ele foi moldando o meu caráter, como ele foi moldando a minha vida, ele falou, preciso conhecer. E entendeu o que Deus tinha pra ele. Então, assim, é o exemplo, gente. E não tem volta. E não tem volta. Quando você é graciado com o Espírito Santo, você percebe o quão bom é. E só, por que eu demorei tanto? Aí ele te responde, porque você não estava no momento. O seu momento é agora. Exato. Porque agora você está preparado para poder edificar outras pessoas através de mim. Exato. E quando a gente vai falar de Espírito, eu até me emociono, porque é a parte que... Com ela, todas as outras coisas fluem. E sem ela, nenhuma das outras duas coisas vai fluir. Exato. Ela é o combustível principal. Exato. E muita gente subjuga isso. Muita gente não cuida da vida espiritual. E eu vou falar uma coisa, o que o inimigo quer é exatamente isso. Exato. Acha que não existe mesmo nada não, porque quem tá ganhando é o inimigo com isso. Exato. Agora, quando a pessoa desperta e percebe que ela tá no mundo espiritual, querendo ou não, igual a lei da gravidade. Exato. Se a gente soltar uma caneca aqui, ela vai cair. E você não vai me explicar que não vai cair, porque ela vai, é lei da gravidade. Exato. Mesma coisa as leis espirituais. A lei da semeadura, são várias leis nesse universo espiritual que estão sendo regidas. Que se você não tiver de acordo ou não, vai acontecer. Então você acha que você, nesse caminho, mentindo, adulterando, enfim, quebrando vários princípios, você vai ter uma vida de paz e tranquilidade, como diz a Bíblia? Não. Não vai. Tua mente assim, não vai estar boa, teu corpo não vai suportar a rotina, porque você vai descansar pouco e tudo vem por conta do teu espírito não estar alinhado, Exato. não estar nutrido. E vou te falar que é um privilégio, né? Porque antigamente, né, quando a gente não tem esse discernimento espiritual, a gente tem que conquistar tudo com a força do braço. Não, eu que vou. Nossa, você disse Aí tudo. levanta e cansa e vai. No final não tem um resultado. E vai. E aí, a gente tem, além do que a gente trabalha também, obviamente, com a força do braço, não estou anulando, até porque é oração, né? Não tem como anular. A provisão não vem sem ação. Não, mas ela é diferente. Ela é diferente, porque você, independente de você fazer o teu papel, que é o que você tem que fazer, Sim. mas a gente ainda tem um pai, que ele nos deu essa graça. Sim. Né? Então, Amém. assim, a gente conta ainda com a bênção. Então, é maravilhoso, não tem como. Maravilhoso. Não tem volta. E aprendi uma coisa essa semana também, né? Entrando na questão da provisão, né? A gente tem uma questão de... muitas vezes, os cristãos, a gente vive na provisão de Deus, não tem como, Sim. né? A gente Sim, passa com por certeza. momentos que a gente vive na provisão Sim. e que isso gera obediência em nós, né? Total. Isso já é fato. Mas uma frase que eu vi essa semana que eu não esqueci, aprendi inclusive na mesa que eu tô sentada, que é dos multiplicadores, né? Do Daniel Fabiano, que é o seguinte, a provisão, ela não elimina o problema. Não. Não significa que não vai ter problema. Tem a provisão, mas tem um problema também. Com certeza. Então isso Nossa, molda. Ontem o pastor... Deus nos capacita para resolver os problemas. Exato. Ontem nós
ontem no culto da Igreja Pura Fé, o pastor falou exatamente isso. Não é porque Deus te agraciou que agora você tem que ficar na rede. Exato. Não é porque Deus te abençoou que você tem que deixar suas qualidades de profissionais de lado. Não é porque Deus está contigo que você agora tem que ficar somente aguardando. Meu filho, se movimente, porque a ação de Deus só vai acontecer se você estiver com ele ao lado, mas agir. Exato. Foi perfeito, é exatamente eu vou até isso. parafrasear uma frase que eu vi nesse culto ontem. Negócio é negar o ócio. Perfeito. Nossa, é isso. Ponto. Então, uma coisa que você falou que é muito importante quando a gente fala do agir de Deus sobre as nossas vidas. Eu tenho uma frase assim que eu levo para minha vida, que é: sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Perfeito. A sorte é como a gente vai chamar que Deus nos deu a oportunidade e o preparo é a nossa parte de fazer. Exato. Então não adianta Deus, abre essa porta. Deus... Dormiu até meio-dia. Exatamente. Exato. Ó, filho, eu abri lá às 7 da manhã, mas você estava descansando. Sim. Infelizmente, você não vai poder entrar nessa porta. Exato. Então, para mim, sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. A oportunidade é o que Deus vai te gerar, né? E aí você vai chamar isso de sorte, mas o preparo é você quem tem que ter. É você quem tem que se capacitar, é você quem tem que fazer sua parte. Perfeito. É exatamente isso. Concordo 1000% e assino embaixo, porque o ponto-chave da performance, tem muita gente que até chega e elenca de aquele cara, ele tá no mundão e ele tem um poder aquisitivo muito bom. Ué, como assim? Ele não tá em Cristo. Né? Ele embate, né? Eu já participei de alguns embates como esse, porque eu busco sempre trazer essa consciência da importância de Cristo nas nossas vidas. Perfeito. E eu gosto de pontuar assim, depende. Até quando, como e será que ele tá mesmo? Porque eu tenho a convicção e a certeza que quem vive com ele tem a tranquilidade, a paz e a clareza que não é somente o financeiro, não é somente isso. Tudo. É todas tudo, as áreas. Todas as áreas. Todas as áreas. Então, é muito importante, porque às vezes a pessoa acha que eu estar em Cristo, depois eu vou passar a ser rico já. Totalmente diferente. Então, eu estou em Cristo agora encontrei a mulher dos meus sonhos. Não vou ter rápido. problemas. Não vou ter problemas. Pelo contrário, foi o que você comentou. O inimigo, ele bate mais ainda na porta. Exato. Porque ele viu que ele está perdendo alguém. Uhum. E aí, quando ele vê que ele está perdendo alguém, ele fala, bom, deixa eu trazer de volta. Deixa eu ficar no ouvido dele. E aí, quando você está tão crente, essa é a palavra. Quando você está tão crente, você fala... Tá crente a beça. Você está crente a beça, você fala, entendi. Ele está tentando me desestabilizar. Exatamente. Você tem essa consciência espiritual. A consciência espiritual, porque o mundo espiritual existe e as pessoas negligenciam isso. É isso aí. É um ponto que você colocou muito importante, que é o meu versículo favorito na Bíblia, que é assim, um versículo que me norteia há muito tempo, que é: no mundo tereis aflições, contudo não temas, pois eu venci o mundo. Isso mostra exatamente que, não quer dizer que é porque eu aceitei Cristo que agora as coisas vão ser só 1000 maravilhas. Não, no mundo tereis aflições, mas contudo não temas, porque Cristo venceu o mundo. Ou seja, eu tenho a garantia que o Senhor está comigo e que eu vou vencer as atribulações desse mundo. Eu não vou ser consumidos por ela, mas não significa que eu não vou passar por elas. Não significa que não vai ter chuva para mim, porque a chuva e o sol vai nascer para todo mundo. Vai. Entendeu? Só que a forma que eu vou me dar para resolver essas situações que apresentam a mim vai ser muito diferente do que se eu não tivesse Cristo. Perfeito. Que entra no que você falou, Manu, a força do nosso braço. Exato. Eu aprendi muito jovem de que tudo aquilo que eu conquistar com a força do meu braço, eu vou ter que manter com a força do meu braço. E eu não sou forte o suficiente para conquistar nada e manter com a força do meu braço. Agora, quando eu conquisto com o Senhor comigo, é Ele quem vai sustentar. Perfeito. Por exemplo, vou começar um relacionamento sem Cristo. Você vai sustentar na força do seu braço. As brigas, discussões, tudo que acontecer, todos os desalinhamentos, boa sorte. Vai lá. Vai ser muito difícil. Vai lá. Agora, quando você coloca um relacionamento diante do Senhor, com oração, propósito, entrega, seguindo a vontade dele, ele vai sustentar. Exato. Já tomei muita decisão na vida antes de ser cristão, que assim, não dava para sustentar com a força do meu braço. Agora, todas as decisões que eu consagrei e entreguei a ele, todas ele sustentou. De você falar assim, não tem como. Aí entra a provisão. E tem um baita problema aqui. Deus dá a provisão e eu vou lá me movimento para aquela situação resolver. Então, assim, uma dica para a audiência. Tudo que você for fazer, principalmente decisões que mudam destinos. Porque assim, as pessoas subjugam muito decisões que mudam destinos, que é uma das coisas que eu gosto muito sempre de elencar. Por exemplo, com quem eu vou casar. É uma das decisões mais importantes da nossa vida. Exato. Com quem eu vou estar
é outra das decisões mais importantes da nossa vida. Não é qualquer pessoa que chega aqui hoje que eu já vou considerar de amigo, que eu já vou mandar entrar na minha casa, que já vai ser íntimo, que eu vou contar a minha vida toda. Não. Decisões que mudam destinos, ou seja, quem vai caminhar comigo, quem vai estar comigo, quem vai viver comigo, quem eu vou compartilhar as coisas, tem que ser colocada diante do Senhor. E as pessoas acabam subjugando muito isso, de vou vivendo um dia de cada vez, etc. Não, tudo tem que ser fruto de oração. Não dá. Como você vai viver um dia de cada vez se você foi colocado aqui com um propósito? Exato. Você foi colocado aqui. Na verdade, ele morreu por nós para nós estarmos aqui vivendo um propósito, e eu vou somente viver. Eu não vou me preparar, eu não vou querer estudar, me aprofundar para poder compartilhar nesse momento que eu tô aqui tudo que ele pregou, tudo que ele nos ensinou. Eu estava procurando a Bíblia aqui, porque é muito interessante, porque está tudo escrito para a gente ler, reler e replicar. Exato. Então, se isso existe, por que só vamos acordar e viver? Exatamente. Por que só vamos acordar e viver? Por que não vamos seguir um calendário que existe? Exato. Inclusive, olha só o que aconteceu esses dias, tá? Falando ainda sobre espiritualidade. Esses dias eu mandei mensagem pro irmão Paiva, acho que era mais cedo do que eu estou acostumada a mandar mensagem. Nossa, até me arrepiei, sabe? Porque meu avô é chamado de irmão Paiva. É? E foi ele que eu... Sim, por favor. Foi ele, eu me emociono porque quando eu falo minha base familiar espiritual é muito forte. E eu não cresci no berço cristão, mas eu cresci no berço cristão. Eu não cresci, mas eu cresci. Eu vi meu avô pregar o evangelho. Fala um pouco quem é o seu avô. Meu avô é o José de Paiva Neto. Meu avô é presidente da LBV. E eu nunca falei isso em nenhum podcast. Até porque ele é meu avô. Simples. Para outras pessoas, ele é o irmão Paiva. Para outras pessoas, não. Para todo mundo, ele é o irmão Paiva. Se você coloca no Google irmão Paiva, vai lá. Assim, livros best-sellers, pregando a palavra por todos os cantos. A LBV tem mais de... Para não errar o número, mas tem no Brasil inteiro, nos Estados Unidos, em Portugal. A LBV é gigantesca. E ela prega o evangelho. Só que eu não tinha tanto entendimento, talvez porque eu não tinha, eu não silenciava tanto a mente para poder ver quem estava realmente do meu lado, para entender mais. Então, ele é uma enciclopédia bíblica. Então, eu cresci, ele é vivo, né? E eu cresci na LBV, então eu cresci vendo ele falando sobre o evangelho. Só que a LBV é uma religião ecumênica, é religião de Deus. Eu nem vou me aprofundar também para não falar qualquer besteira em relação a exatamente como a LBV segue exatamente, porque eu me converti para o cristianismo, eu me batizei há 3 anos. Na verdade, me batizei há 1 ano, mas eu frequento, graças ao Andrew, há 3 anos. E aí eu passei a ter um entendimento maior da palavra e me aprofundar muito mais em Cristo, porque, como a gente disse, a Bíblia é o nosso livro. Onde está tudo, onde é o manual. E pronto, acabou. Isso não tira nem um pouco todo o conhecimento que eu poderia ter adquirido com o meu avô, o irmão Paiva, por conta exatamente do conhecimento gigantesco que ele possui em Cristo, em Jesus, em Deus. Mas seguir o que eu venho seguindo e me aprofundando muito mais, eu consigo, de forma bem transparente e clara, falar que é através disso. E me emocionei muito porque... por eu ter visto, né, desde sempre, ele pregando para mais de 500 mil pessoas, as pessoas peregrinavam para ver ele pregar, eu falava, nossa senhora, Senhor, será que realmente é esse nosso caminho? Tá utilizando essa ferramenta atual para poder entregar a palavra dele muito mais? E me emocionei igual talvez o meu avô fez um dia, né? Então, por isso que... eu fui atleta profissional, então eu joguei a vida inteira.
E sempre foi na força do meu braço. Na verdade, era na força do meu pé. Sempre foi na força do meu braço. A vida inteira. E por mais que eu tivesse uma base familiar religiosa muito forte, eu ainda levava na força do meu braço, do meu pé. Ainda levava na força. E, logicamente, minha mãe, Zaida, meu pai, Pedro, meus tios, Alziro, assim, Renata, todos eles têm um entendimento profundo também da palavra. Só que olha como são as coisas, né? É individual. É individual. Não adiantava. Eu podia, talvez, naquela época, tentar aprofundar muito e sentar do ladinho deles, me fala mais. Que é blá, 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 porque eu não tinha, talvez, a consciência real. Né? Porque não era o meu momento. Exato. Só que isso não quer dizer que todo mundo tem que passar por muitos desertos para poder chegar a esse momento. Exatamente. Eu fui negligente, talvez comigo mesmo. Então você que está nos assistindo à audiência, saiba que pode ser para ontem. Pode ser para ontem o seu entendimento. Pode ser para ontem o seu entendimento, a sua proximidade, ficar próximo de Cristo. Pode ser para ontem. Não precisa fazer como muitos que às vezes procrastinam, entregam e vão vivendo para depois sentir o amor que é profundo com Ele. Exato. Lindo. Exato. Nossa, muito obrigada por compartilhar Obrigado conosco algo tão... Mas eu chamo de irmão porque nós somos irmãos, Sim, né? com certeza. Então, é difícil não falar, né? Então, até no nosso grupo, e a gente entra agora, uma vez eu tava mandando mensagem, era muito cedo pro irmão Paiva, aí ele falou assim, fala, minha irmã, tá cedo, você já pegou o celular, você já fez o seu devocional? Não vai pegar o celular antes de fazer o seu devocional. Foi mesmo. E eu já tinha feito. Sim. Aleluia. E aí, vamos falar um pouquinho sobre esse movimento que a gente criou. Você, por favor, Vamos sim. compartilha aí o que é a My Church hoje. A My Church foi um presente. Um presente divino. Foi um presente divino. A My Church foi um presente divino. Reforçando mais uma vez, até o Andrew foi uma pessoa que me trouxe muita clareza da palavra de Cristo. E aí, ele abençoou a minha vida no meu dia do batismo com uma Bíblia. E ele falou, meu irmão, eu tô aqui disponível para você para fazermos um estudo bíblico semanal. E aí, nesses estudos que nós fazíamos de terças-feiras, ele chegou e falou para mim, em uma das orações, ou após o estudo, irmão, eu tenho um desafio para você. E isso era dia 20 de janeiro de 2025, esse ano. Ele falou, tem um desafio para você. Você move pessoas. Você consegue levar pessoas para vários lugares. Porque realmente na igreja até que nós congregamos, pessoas se batizaram por minha causa. Foram até a igreja e se batizaram também. Então ele chegou, Paiva, tem um desafio para você. Fazer uma célula, cara. Fazer uma célula porque você vai levar pessoas no momento de comunhão, falar da palavra. Bom, eu como atleta competitivo, falei, tô em janeiro, uma célula, então tem que ser já esse mês. Porque a gente vai fazer uma vez por mês, então já dá 12 ou... E uma coisa que é muito legal dele é que, assim, ele é muito execução. Então, quando Deus colocou no meu coração... Começa esse movimento, porque isso estava nos meus planos de fazer um movimento de célula frequente já desde dezembro. Olha, eu falei, mas eu ainda não sei quem... Porque assim, o movimento de célula, ele é muito delicado. Porque você precisa de irmãos ajudando para que as coisas aconteçam. Porque uma andorinha só não faz verão, né? E é o que você falou, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Então eu falei... Deus vai levantar essa pessoa. E enquanto a gente fazia o estudo e tal, eu falei, Deus incomodou no coração e falou, lança esse desafio para ele que ele vai aceitar. E foi dito e feito. Não só ele aceitou, como no mesmo momento ele mesmo criou o plano estratégico e ele mesmo fez o plano de execução. E eu falei, é de Deus. Amém, glória ao Senhor. Olha, é um presente de Deus porque é isso, eu sou muito de execução e ainda mais quando é algo que vai edificar a vida de outras pessoas, foi mais ainda... Deu aquela vontade, mais ainda, parece que eu ia jogar uma final de campeonato, então eu precisava treinar muito a semana. E aí, como era dia 20 e eu tinha que fazer em janeiro, então eu tinha 5 dias para mover pessoas para ir para um lugar falar de Cristo. E tinha que ter minimamente, a gente nem tinha nem nome, mas minimamente... Não tinha mesmo. Não tinha nome, mas minimamente tinha que ter Hugo. Falei, vai ser aonde? Bom, isso aconteceu. E nossa primeira célula, na primeira célula, nós fizemos um antigo escritório que eu estava, e lá foram
no instalar de dedos, em 4 dias, 12 pessoas. A gente até estava falando dos apóstolos. Foi Exatamente, o número de eram apóstolos. 12 pessoas. Foi uma noite muito profética. Foi uma noite profética, 12 pessoas. O Andrew. E aí, claramente, né? Uma das primeiras pessoas que eu chamei foi a Manu. Porque já era uma irmã minha, já sabia do poder que ela tem de... Não somente em falar de Cristo, mas nesse dia foi tão profético de curar pessoas. Foi muito profético, gente. Foi absurdamente incrível. Foi tão em casa que pessoas estavam dando testemunhos nesse dia. Exato. Então a My Church surgiu em um desafio, porque foi Deus falando com o Andrew e lançando um desafio para um atleta. Então pronto, então isso tem que acontecer para ontem, e ela se concretizou de uma certa forma, onde toda última sexta-feira do mês, nós nos unimos para falar de Cristo, louvar, testemunhar, e ganhou o nome de My Church por conta de ser a minha igreja. Não tem uma bandeira. Exato. Não tem uma bandeira. Então, lá nós temos pessoas que são da Pura Fé, outros da Lagoinha, da RCC, da Assembleia. São pessoas que estão indo lá para exatamente se reunir para falar de Cristo. Exato. Esse é o único objetivo, é trazer o Senhor para a vida daquelas pessoas. E até entrando no dia da célula, eu preciso falar muito para você, Manu, muito, porque aquele dia foi maravilhoso, porque Deus fez grandes coisas, grandes testemunhos, enfim, foi a glória aquilo ali. Foi. E quando eu saí da célula, estava indo para casa com a minha esposa, eu falei assim, amor, a Manu tem o dom da cura. Glória. E desde que eu vi você, quando você entrou e sentou no cantinho ali, eu falei, ela tem o dom da cura, ela tem o dom da cura. E isso queimava no meu coração, até que ela testemunhou. Quando ela testemunhou, veio a confirmação, o dom da cura. Foi isso mesmo. Então assim, Glória gente, a Deus. essa mulher é fenomenal. Glória a Deus. Ela até para Glória a concluir, Deus. para poder isso se tornar algo importantíssimo, já que estamos aqui, nós somos os 3 líderes da My Church e Exato. queremos muito mais líderes. Essa é a verdade. Exato. Por que nós somos os 3 líderes? Porque nós iniciamos, mas líderes somos todos nós que estarão conosco todas as últimas sextas-feiras, de forma presencial ou online. Porque a intenção é essa. Exato. Levar a palavra. E além disso, a gente tem um grupo, né? Então, o nosso grupo, onde todo dia a gente tem um devocional. Paiva mandando palavra, Andrew, testemunhos, a gente se comunica, né? Então pede oração, já profetiza, então é sensacional. Então é legal você deixar o link desse grupo, porque nós seremos o maior devocional do Brasil. Seremos. Bem. Eu vou deixar depois na tela aqui pro pessoal já seguir, tá? mychurch.br, porque essa é a primeira. Amém, glórias a Deus. E só pra gente finalizar rapidinho, que a gente já estourou o nosso tempo aqui, foi muito bom e a gente acaba se perdendo. Então a gente falou de muito corpo. mais coisa pra falar. Vamos ter que voltar. Não, a gente vai voltar. Mente, corpo, espírito, rotina, alimentação, desintoxicação de rede social, muito conteúdo, né? Que eu falo que vale ouro. E aqui é um jogo rapidinho e pode falar os 2 juntos, tá? Eu vou falar uma palavra e vocês vão me falar se essa palavra, ela abre a porta ou se vocês trancam de vez, tá? Então eu vou falar rapidinho, só fala abre, tranca e pode falar os 2 juntos, tá? Então começando, jejum. Abre. Abro. Exercício físico. Abre. Abro. Redes sociais. Ai, se eu trabalhasse, trancava. Tranca. Ai. Descanso. Abro. Abro. Ansiedade. Fecho. Fecho. Relacionamentos. Eu abro. Eu abro. Eu abro. Leitura da Bíblia. Abro 1 milhão de vezes muito. assim. Negócios. Abro. Oração. Abro. muito. Orgulho. Fecho. Fecho. Orgulho precede a Isso queda. daí Mentoria. Abro. Perdão. Abro. Trabalho. Abro. E My Church. Abro demais! Então vamos lá, só pra gente finalizar, eu quero que cada um deixe um versículo aqui que vai ser a chave de tudo desse ano, sabe? Legal. Esse vai ser o versículo pra gente encerrar e seguir. Show, quer Vamos começar? lá. Não, é que eu queria ser tão enciclopédia quanto você e o nosso pastor Marquinhos. Porque tem aqui na ponta da língua os versículos. Eu não tenho, mas eu tenho um que Tá. é premissa pra mim. Eu já vou pegar ele aqui. Então, enquanto isso, Por favor. Vai lá. mano, não consigo dar um só. Tá. Porque, assim,
A Bíblia é o nosso manual de vida e eu queria deixar 3 coisas bíblicas para nossa audiência para mudar o ano de 2025 e já começar 2026 com o pé direito. Primeiro, o meu versículo: no mundo tereis aflições, contudo não temas, pois eu venci o mundo. Gente, isso traz uma paz. E quero indicar para toda a nossa audiência de ler o livro Salmos. Porque nos momentos de mais tribulação que eu particularmente passei, nas minhas ansiedades e emoções, o livro de Salmos foi um livro que me ajudou muito a passar por esses desafios. Para quem não sabe, Salmos, a sua grande maioria foi escrito por Davi, passando por um momento de perseguição política. Então, ali mostra como Deus tratou Davi num momento tão delicado da vida dele. E um outro versículo que eu quero deixar aqui, para a gente usar esse ano todo, é que nós fazemos planos, mas quem abençoa é o Senhor. Então, façam planos, mas coloquem esses planos diante do Senhor. Sem planos a gente não vai para lugar nenhum, mas sem a bênção dele, os planos nem tem que sair do papel. Glória a Deus, glória a Deus, muito obrigada. Eu que agradeço. Nossa, vamos lá. Ainda bem que vai gravar, porque eu vou anotar tudo que ele disse. Sim, não, eu vou rever, eu já tô com um caderninho. Bom, eu gosto muito de Lucas, não é porque é meu nome, mas esse versículo, Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Eu gosto muito desse versículo porque muito quando a gente cresce, esquece, talvez, da onde nós viemos. E a gente tem que sempre lembrar que nós somos fiéis no pouco. E Deus nos agraciou com o muito. Exato. Então, temos que nos manter fiéis no muito. E isso é a premissa da minha vida. Porque eu sempre agradeço quando eu amanheço, independente de onde eu estiver. Eu já estive em 7 países morando. Sim. Conheci mais de 16 na Europa. Morei em palácios e também morei no chão em clubes menores. Então, sempre fui fiel e grato nesses momentos. Sim. E é isso que eu passo para quem nos assiste. Seja sempre fiel no pouco, seja fiel no muito. Honre no pouco, honre no muito. Exato. Lucas 16:10. Exato. Aleluia, Muito obrigada. glória a Deus. Muito obrigada. Sensacional. Então, só para finalizar, eu quero aqui agradecer toda a equipe, todo mundo que fez isso aqui acontecer. Gabi, Daniel Fabiano, que é o meu mentor, Thiago, Pedro, todo mundo, né, pelo nosso espaço também. Agradecer vocês, né, por tanta riqueza que vocês deixaram aqui, literalmente o transbordo. Então, eu honro muito isso na vida de vocês e sou muito agraciada por fazer parte disso, né? E também queria deixar aí um momentinho só para vocês falarem onde as pessoas te encontram, né? O Instagram de vocês, como a gente pode fazer para encontrar vocês e eles continuarem seguindo esse transbordo aí no dia a dia. Bom, quem quiser me encontrar nas redes sociais, meu @ é lucaspaiva.br. Lá você vai entender como fazer com que o seu crescimento seja rápido, com propósito e com alta performance. Lá também você vai ver os melhores imóveis no mercado imobiliário, tanto para investimento quanto para moradia. Como a gente falou no início, eu tenho um grupo, o Grupo PBG. O Grupo PBG possui uma imobiliária, que será uma das maiores imobiliárias digitais online do Brasil, e uma produtora que vai fazer com que os teus imóveis, os teus vídeos sejam entregues para todo o Brasil. Então lá você vai conseguir me encontrar, lá você vai ver, tem vários vídeos muito legais, a gente fala sobre mentalidade blindada, fala sobre Cristo e também apresenta os melhores imóveis de São Paulo e do Brasil. Aleluia, glória a Deus. Primeiro queria agradecer, Manu, que tempo maravilhoso, obrigado pela presença aqui, Paiva, também, me senti honradíssimo de estar aqui, gratidão, tá? Faltam palavras para descrever tamanha gratidão por estar aqui. E para quem quiser me encontrar, você pode me achar no meu Instagram, @andrew_azevedo, também na página @aprendendo-senhor, que é onde a gente compartilha a palavra, vai ter ali vários posts para edificar a sua vida espiritual. E se você quiser planos de saúde, odontológicos, etc., a Vivre, a loja dos planos de saúde odonto, só jogar no Google, você vai achar consultores especializados para te atender e cuidar da sua saúde, corpo, mente. Então, busquem lá, procurem a gente, que a gente vai ser muito feliz em ajudar vocês. Sensacional! Legal. E eu vou finalizar por aqui agradecendo muito a sua audiência, espero que vocês tenham gostado, notado todas as dicas e que a gente possa ter somado com você no seu dia a dia, no seu desenvolvimento. Eu sou a corretora Manu, então é assim que você vai me encontrar nas redes sociais e também te convido a seguir a nossa página do Instagram, Chave de Tudo Podcast. Eu espero você no próximo episódio. Tchau! Chave de Tudo, por quê? Chave já é voltado para o ramo imobiliário, que é o que eu trabalho.
mas também chave voltado a abrir novas portas, Sim. né? É abrir a porta de uma nova história. Exato. A gente participa do momento mais feliz de uma família, né? Para trazer recursos para fazermos o resto todo, que é servir. Exato. E se as pessoas soubessem o valor disso, de as pessoas fazerem negócios com gente de valor, de princípio, nossa. Isso ia ser incrível. Porque isso faz a diferença. Total. Por isso que o mercado, às vezes, ele fica com a régua baixa. Porque as pessoas aceitam fazer negócio com qualquer um. Exatamente. Exato. Elas aceitam fazer negócio com qualquer um e a régua fica baixa e aí, infelizmente, perde valor, né? Um mimosinho. que- Eu vou abrir, Olha hein? isso aqui. Eu amei. Nossa. Até o M. Até o M. Não, deixa eu tirar aqui uma fotinha. Que isso? Eu fiz pra vocês, gente. Sucesso. Gabs, e aí? Por favor, coloque Fala aí. Cara, você. ficou demais. Tá, que só grave, gente, aqui. Fica aí, fica aí. Fica aí, mano. Vai lá.